Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estamos iniciando a nossa web aula da disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. A web aula que tem a função de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas que também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Contudo, entendemos também que a autogestão do conhecimento na educação à distância, nesta modalidade, é de responsabilidade do aluno. E como tal, nós estaremos gravando esta web aula para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvidas, você poderá enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Na nossa proposta de hoje, de nossa web aula, né, é compreender como ocorre o processo de compras. O processo de compras, ele ocorre na forma de um processo, literalmente, né, onde você inicia, né, e você tem um rito a ser realizado para que, ao final, culmine na efetividade desta aquisição ou dessa contratação. Só que é preciso conhecer, né, os passos desse processo para que ele não seja inviabilizado, né, durante, né, o rito, né? Porque se você não fizer direito ou você pular alguma etapa, você estará comprometendo todo o processo desde do seu início até o fim, sendo necessário que ele se reinicie, né? Aí você perde tempo, você perde material humano, né, porque você gastou intelectual, né, para poder realizar o processo, e ao final foi tudo perdido e deve ser reiniciado. Então, inicialmente, nós vamos trazer aqui os conceitos relacionados à gestão de compra para que você possa compreender a sua importância e também, né, o seu intuito. Então, o conceito de compras ele está relacionado a obtenção dos insumos necessários, a manutenção e a operacionalidade da organização. Então, o que visa um processo de compras? Adquirir, obter insumos, equipamentos, realizar a contratação de serviços, né? Nós temos aqui também um conceito de Heinrich Ferrell, de 1951. Comprar materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da fonte certa, para entrega no local correto. Então, é muito importante vocês perceberem neste conceito que existe um planejamento de como se comprar, né? Ao mesmo ponto em que você precisa fazer uma gestão de compras, né, para adquirir ou contratar serviços, você precisa planejá-la. Você precisa antever algumas situações visando o quê, né? A efetividade desta compra. Outro conceito aqui de Viana, 2008. Significa procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento, a manutenção ou a ampliação da empresa. Então, é um outro conceito, né, que traz aí, né, que visa uma compra, mas sempre atrelado a um olhar de planejamento, ok? Então, aí, agora que nós já compreendemos o conceito de compras, vamos verificar quais são as etapas de uma realização de uma compra. Então, a primeira etapa é a preparação do processo. Todo o processo se inicia, né, com uma necessidade. Então, um determinado setor, ele, né, necessita de adquirir um insumo, um equipamento ou a contratação de um serviço, e ele faz a requisição, né? Essa requisição é encaminhada para o setor de compras, que vai autuar um processo, né? Então, a preparação do processo, ela se dá pelo recebimento dos documentos e montagem do processo de compra. Aí é iniciado o planejamento da compra, que é a indicação do fornecedor, a elaboração das condições gerais e específicas para esta compra. E aí sim passamos à seleção de fornecedores,
que é, né, a respectiva concorrência, considerando a avaliação de cada fornecedor. Então, você vai avaliar se aquele fornecedor ele tem bom preço, se ele entrega no momento certo, com a qualidade correta. Lembra do conceito de Farrell, né? Então, o fornecedor é aquele que vai atender, né, as minhas necessidades no momento certo, na quantidade correta e com a segurança também correta. Então, essa concorrência, ela se dá pela expedição da consulta, abertura e análise e avaliação de propostas e negociação com fornecedores. Então, por que que nós trazemos a concorrência na administração pública? Porque o conceito de licitação, e licitação é a forma pelo qual se compra ou se adquire, né, e se contrata na administração pública. O próprio conceito de licitação, ele versa o seguinte, que a licitação ela é uma disputa, uma concorrência entre interessados que têm igual condição de concorrer. Para tal, então, é preciso saber se, né, as regras e as propostas estão claras, né, para que possam, né, compreender a minha necessidade e ser de fácil discernimento se as empresas são igualitárias na concorrência ou não. E aí nós temos a própria contratação, que é o julgamento da concorrência por meio da equalização das propostas, então é feita uma análise de cada proposta, abertura, e aí nós entramos na parte de negociação, né, com o fornecedor até você dar, né, ao vencedor, né, o aceite do pedido. E por fim, né, nós temos o controle de entrega, que é a parte onde há o recebimento efetivo do material ou do respectivo serviço, e assim se dá o encerramento do processo. Aqui nós trazemos para você um fluxo básico das compras, né? Então, é uma forma mais visual de compreendermos todo esse processo. Então, o início se dá com a requisição, com a necessidade, que é expressa por um setor, que encaminha para o setor de compras, que faz a preparação dos processos e inicia, dá-se o start ao planejamento de compras. É realizada a análise dos fornecedores para que, que haja a seleção dos fornecedores com a elaboração das condições gerais, tá? Então, são as condições que estarão dispostas no edital, ou seja, o descritivo, as garantias, tudo aquilo que eu preciso ter como regra do jogo para aquisição. E aí inicia-se a concorrência por meio da avaliação das propostas, né? Após esta avaliação das propostas, ainda entramos numa fase de negociação, né? E aí nós, né, passamos para a contratação ou aquisição em si. Então, se for uma aquisição de um mobiliário ou um equipamento ou insumos, emitimos a autorização de fornecimento. Se for uma prestação de serviço, é realizado um contrato de longo prazo, que pode ser pelo direito administrativo, né, de 60 a 120 meses. Aí, né, nós realizamos o diligenciamento, né, destes documentos e já de posse, né, da empresa vencedora, ela faz a entrega e nós realizamos o recebimento do bem ou do serviço contratado e assim encerra-se o processo, né? Então, é muito importante que você tenha, né, a consciência da preparação do processo como um caráter principal da compra. Então, o processo ele sempre irá ocorrer a partir de um sinal. Não é competência do setor de compras, né, dar esse sinal. Esse sinal ele é realizado pela demanda de uma necessidade, que é a forma sob a qual a informação chega à área de compras, para desencadear assim o processo de aquisição do bem, de um material, insumo ou, né, até mesmo patrimonial. Então, inicia-se quando qualquer setor ou pessoa manifesta essa necessidade de comprar um item
para uso de benefício da administração. A solicitação de compras é enviada até a área de compra, que providenciará a compra do material, né? Essa compra, ela pode ser, né, conforme o seu planejamento, uma compra normal, ou seja, ela é uma compra que você pode adquirir calmamente, porque você estabeleceu ali o início no momento correto, né, do seu planejamento. Então, essa compra normal, ela é um procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de materiais. Então, se eu compro insumos, né, de escritório, por exemplo, eu tenho ali um tempo do meu estoque, eu estou condizente com o tempo do meu estoque, então eu posso realizar essa aquisição de forma, né, cautelar, de forma calma. Já se eu tenho qualquer, né, empecilho, né, na elaboração do meu planejamento, ocorre uma falha, eu ainda tenho a opção de realizar uma compra emergencial, tá? Essa compra emergencial ela deve ser justificada, ela é a exceção e não a regra, né? Então, ela é um pouco mais ágil, ela é um pouco mais célere, né, na sua fundamentação processual, ok? Então, a compra normal, ela se discerne da compra emergencial, né, pelo tempo que eu tenho para obter, né, o insumo, material, mobiliário ou a contratação do serviço. Então, agora que nós já conhecemos aqui as compras, né, os modos de se comprar, nós temos as formas de se comprar. Então, nós temos por meio de concorrências repetitivas, né? Então, são procedimentos adotados para os pedidos de compra, independente do comportamento periódico em que acontece, né? Porque eu adquiro sempre, né? Então, por exemplo, material de limpeza, eu tenho que comprar sempre. Então, as concorrências repetitivas, elas facilitam, né, na, na condução do processo, por meio de contratos de longo prazo. Então, eu posso realizar um procedimento para o fornecimento de materiais e insumos de forma regular, com vigência por tempo determinado, para entregas parceladas por meio de autorização. O objetivo é tentar ganhar uma vantagem. Então, para aqueles produtos também que eu compro sempre, eu posso estabelecer um processo, né, de aquisição global, mas com entrega parcelada, tá, durante o período. Cadastro de fornecedores, né? Como eu já disse aqui, é muito importante se ter um cadastro de fornecedores e qualificá-lo, né, pela avaliação de desempenho desses fornecedores, né, pelas entregas anteriores. Significa ter um cadastro mesmo, né, onde você é, rubrica, né, as qualidades desse fornecedor. Significa não somente ter uma lista de fornecedores, mas ter informações atualizadas e confiáveis sobre eles. Então, as premissas do cadastro de fornecedores versa em avaliar o preço, a qualidade e o prazo. Então, esses três critérios são muito importantes dentro da avaliação dos fornecedores, né? Você tendo um fornecedor com o preço justo, a qualidade necessária e o prazo justo, né? Você tem aí um fornecedor que sobe no seu, né, no seu ranking de cadastro, né? E os critérios de cadastramento podem ser diversos, né? Nós temos critérios políticos, por exemplo, que são definidos pela administração da empresa. Por exemplo, só comprar fornecedores de um determinado estado, a fim de fomentar, né, o comércio local. Critérios técnicos, que envolvem as carências de abastecimento, na procura de desenvolvimento de novas alternativas, de fornecimento, visando, por exemplo, evitar a exclusividade, né? Ou seja, comprar apenas de uma única empresa, né? Fomentando aí, né, o que já diz o princípio da isonomia, que todos devem concorrer de forma leal. Critérios legais que são aplicados às empresas estatais, autárquicas e do serviço público. Como é bem sabido, a administração pública ela é regida por princípios, né? São princípios
administrativos, onde versam sobre a legalidade, onde não se poderá deixar de fazer e nem fazer nada que não for em nome da lei, versa sobre o princípio da impessoalidade, onde eu não devo colocar, né, a minha percepção, eu nunca devo falar em meu nome, sim, sempre em nome da administração pública, impessoalmente, ou da moralidade, onde eu devo agir com ética e moral, publicidade, onde eu devo publicizar todos os atos da administração pública, e, por fim, da eficiência, onde eu devo realizar todos os atos, né, com esmero, né, eficiência e eficácia, né? Então, todos esses subsídios, né, eles vão me auxiliar na classificação desses fornecedores. As empresas cadastradas são classificadas em relação às suas classes de materiais, né, por exemplo, originando os grupos de compras, que visam também facilitar o processo de seleção dos fornecedores para a concorrência. Então, quando eu vou, né, realizando raízes, então classes de fornecedores, então material de escritório, material de limpeza, né, são famílias, né, material de informática, eu vou, né, assim, é, formando raízes mesmo, né, cadeias, para que eu facilite, né, a minha escolha. Então, tem um sentido aí de facilitar a nossa escolha. Então, seleção e avaliação de fornecedores ocorre entre os fornecedores cadastrados segundo os critérios da empresa, né? Então, a avaliação constante e sistemática vai, né, eliminando maus fornecedores e, né, subindo no ranking os fornecedores que são significativos, né? Então, é, quanto ao desempenho de seus fornecimentos, é realizado por meio de alguns critérios. Então, desempenho comercial, o cumprimento de prazos de entrega, a qualidade, o preço, né? O desempenho do produto. Então, tudo isso irá contar na avaliação dos fornecedores, funcionando como checklist mesmo, ok? Então, aí sim as propostas são recebidas. A maioria das empresas adotam a prática de aceitar propostas de fornecimento no formulário de coleta de preço, que é um formulário específico de cada ente, né? Mas nesse formulário, as propostas de fornecimento devem conter, de forma clara e precisa, as condições comerciais, ou seja, todas as regras do jogo. Então, preço, prazo de entrega, frete, embalagem, condições de pagamentos, eventuais descontos, fórmulas de reajuste de preço, multas contratuais, garantia e assistência técnica. E também as condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre as alternativas possíveis de fornecimento. Então, devem conter ali todas as regras do jogo, né? Então, é realizado a avaliação dos fornecedores, com a abertura dos envelopes das propostas e fazendo-se a avaliação e análise e o julgamento, elegendo o vencedor da concorrência, tá? Então, o vencedor, ele, né, é homologado, é adjudicado e ele vai providenciar a entrega, né? E, por sua vez, a administração irá realizar o recebimento, que é realizado, né, por um servidor, que na atividade de recebimento intermedia as tarefas de compra e pagamento, né, ao fornecedor, sendo sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. Então, esse conferente, ele inicia um processo de liquidação, que é verificar se aquilo que foi contratado ou adquirido está de acordo com o que foi entregue, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que vocês tenham gostado e que ela seja de grande valia para vocês. Ela está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa, né, assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, poderá me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, meus votos de gratidão, um grande abraço, até uma próxima, fiquem com Deus.